Olá pessoal, vou trazer mais um vídeo aqui para vocês, uma aula bem nice, só para exercícios. Vou trazer aqui dois exercícios para podermos aplicar o conhecimento que nós vimos na teoria, nas aulas anteriores. Se você ainda não viu, melhor que veja as aulas anteriores, as definições tal, e como os exemplos que nós fizemos, como podemos usar a definição para achar uma certa derivada. Então aqui vou trazer esses dois exercícios aqui, são exercícios do exame da 12ª classe, 2012, primeira época, e o número 30, número 29 e o número 30, ambos números pedem para determinar a primeira derivada. Então aqui eu vou trazer a resolução deste exercício usando a definição, porque até agora somente vimos a definição. Usando a definição. Então, temos aqui número 29. F derivada de x vai dar o limite h tende a zero de f de x mais h menos f de x sobre h. Isso nós vimos na aula teórica, nas aulas anteriores. Então, vou ter aqui limite de h tende a zero de L elevado a x mais h vezes cosseno de x mais h menos L elevado a x vezes cosseno de x sobre h. Então, vamos desenvolver aqui, vamos ter o limite de h tende a zero. Vou separar aqui a potência, já sabemos propriedades, L elevado a mais b é o mesmo que dizer L elevado a vezes L elevado a b. Então, vou aplicar aqui, fico com L elevado a x vezes L elevado a h, cosseno. Vou desenvolver aqui o cosseno. Então, tenho aqui cosseno de alfa mais beta, isso vai ser igual a cosseno de alfa vezes cosseno de beta, menos o seno de alfa vezes o seno de beta. Então, vou pôr aqui cosseno de x mais, ou vezes cosseno de h, menos o seno de x vezes o seno de h, menos L elevado a x cosseno de x sobre h. Depois daí vou separar, fico aqui com o limite de h tendendo a zero de L elevado a x vezes aqui elevado a h vezes cosseno de x vezes cosseno de h menos seno ou L elevado a x, L elevado a h, seno de x, seno de h, menos L elevado a x cosseno de x sobre h. Depois vou isolar o L elevado a x com L elevado a x, também o cosseno. Vou isolar aqui L, fico com o limite de h tende a zero, L elevado a x vezes o cosseno do x, eu vou tirar L elevado a x com esse cosseno e este aqui. Então fico com L elevado a h, que é este, vezes o cosseno de h, menos, aqui, se eu tiro isso aqui para fora, que é isso, fico com 1. Tudo isso sobre h. Depois, menos este aqui, L elevado menos limite, o limite de h tende a zero, L elevado a x vezes L elevado a h, seno de x e seno de h, sobre h. Então, vou ter limite de h tende a zero de L elevado a x cosseno de x. Cosseno de zero vai dar 1. Então, aqui é o mesmo que achar o limite de h menos 1. Limite de L elevado a h menos 1 sobre h. Menos, aqui vou ficar com L, ou seja, o limite
de h tende a zero, Euler elevado a x, vezes o seno de x, vezes Euler elevado a h, vezes o seno de h, sobre h. Então, nas definições, nós sabemos que este aqui é uma propriedade de limites trigonométrico, que é o seno de h sobre h, quando h tende a zero, vai dar 1. Então, essa parte aqui é 1. Daí, vou ter aqui limite de h tende a zero. Este aqui, Euler elevado a h menos 1 sobre h é igual a 1. É a propriedade também dos limites exponenciais. Então, temos aqui, essa é uma identidade já tabelada. Isso é igual a 1. E essa parte aqui, limite de seno de h sobre h, quando h tende a zero, também é igual a 1. Então, fico aqui com o limite de h tende a zero de Euler elevado a x cosseno de x. Essa parte aqui é 1 vezes 1 menos aqui, limite h tende a zero de Euler elevado a x seno de x vezes Euler elevado a h. Isso aqui é 1. Então aqui vai dar Euler elevado a x vezes cosseno de x menos, substituindo aqui, ficou com Euler elevado a x seno de x. Essa parte substituindo por 0, vai ficar Euler elevado a 0 dá 1. Então, ficamos aqui vezes 1. Isso vai dar Euler elevado a x cosseno de x menos seno de x. Essa aqui é a derivada desta função aqui. Então, o segundo exercício, número 30, também do mesmo exame, aí tinha y é igual a raiz de x ao quadrado menos 1. Usando a definição, temos limite y derivada é igual ao limite de h tende a zero de raiz de x mais h, tudo isso ao quadrado menos 1, menos raiz de x ao quadrado menos 1 sobre h. Daí, y derivada é igual ao limite de h tendendo a zero de que? Raiz de x ao quadrado, isso aqui é um caso notável, mais 2 vezes xh mais h ao quadrado, menos 1, menos raiz de x ao quadrado menos 1 sobre h. Então aqui vamos racionalizar, ou seja, achar o conjugado dessa função aqui para o denominador. Então ficamos com o limite de h tende a zero de que? X ao quadrado mais 2x xh e h ao quadrado menos 1 menos raiz de x, ou seja, menos x ao quadrado menos 1 sobre h ao multiplicar por x ao quadrado mais 2 vezes xh mais h ao quadrado menos 1 mais, porque racionalizamos, seu conjugado é positivo, mais raiz de x ao quadrado menos 1. Assim. Então ficamos aqui com o limite de h tende a zero. Aqui ficamos com x ao quadrado mais 2 vezes x e h mais h ao quadrado menos 1. Menos vezes mais vai dar menos x ao quadrado. Menos vezes menos mais 1. Então, sobre h, fator de x ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado menos 1. Então, mais raiz de x ao quadrado menos 1. Então, ficamos aqui com o limite de h tende a zero de que? O x ao quadrado menos x ao quadrado dá zero. Esse coisa sai, esse coisa sai. Então, ficamos aqui. Vamos isolar o h. Ficamos h, fator de 2x mais h sobre h, fator de x ao quadrado mais 2xh mais x ao quadrado menos 1 mais raiz de x ao quadrado menos 1. Então, vou simplificar h com h e depois vou substituir o zero no lugar de h. Então, fico aqui com 2x mais 0 sobre raiz de x ao quadrado mais 2x vezes 0 mais 0 ao quadrado menos 1 mais
raiz de x ao quadrado menos 1. Então, isso vai dar 2x sobre, aqui ficamos com 0, 0, ficamos com raiz de x ao quadrado, mais, ou seja, menos 1, mais raiz de x ao quadrado menos 1. Então, essas são duas funções que estão a somar, então possamos ter aqui 2x sobre 2 vezes raiz de x ao quadrado menos 1. Simplifica o x com este, vai dar x sobre raiz de x ao quadrado menos 1. Então, a primeira derivada do y é igual a x sobre raiz de x ao quadrado menos 1. Usando a definição, conseguimos encontrar as derivadas dessas funções. No caso de dúvida, é só pôr aí nos comentários e nós juntos podemos verificar os erros, caso a questão não está bem ou alguma coisa que você não percebeu. Então é só comentar ali e não se esqueça de partilhar o vídeo. Se você gostou, ajuda o canal, se inscreve e ative aí o sino para que todas as novidades que estiver no canal e tu vai sempre estar a receber. Até já.